Seja muito bem-vindo à nossa quarta aula. Essa aqui é uma das aulas mais importantes, na verdade, a mais importante que nós trataremos aqui. E você já deve ter percebido algo de diferente aqui na nossa tela. Nossa tela não está branca, não está clara, ela está escura. E como é que nós faremos para deixar ela dessa forma? Esse tutorial, essa aula de agora não é a respeito disso. Isso é uma falha minha, já era para eu ter lhe mostrado lá na primeira aula, na segunda aula, mas eu acabei esquecendo. Tanto no computador quanto no smartphone você consegue deixar a tela aí do seu painel dessa forma. Mas aqui no smartphone é necessário colocar ele na horizontal e aqui no canto superior direito você vai perceber do lado do usuário essa engrenagem. Nós vamos clicar nela e aqui está o segredo: modo claro e modo escuro. Então está explicado aí, estou redimido. Ah, mais uma coisa. Mais uma informação aqui que eu deveria ter lhe dado, lhe fornecido da forma correta e eu não informei. Aqui nessa bandeirinha, aulas anteriores eu falei que para dizer, serve aí para mostrar qual o país que você está gerindo seu painel. Isso não é verdade, tá, pessoal? Essa bandeirinha aqui, na verdade, é o idioma a qual o seu painel está configurado, certo? Você pode colocar ele em português, inglês e espanhol. Redimido aqui com vocês, pedindo desculpas aqui a vocês. Vamos agora de fato à nossa aula, que é criar nosso cliente. Isso que é o mais importante, é o gol do grande jogo. Quando a gente vem aqui na área de clientes, você vai perceber que já tem aqui a opção, tanto no IPTV quanto no P2P, no Binstream, já tem as opções aqui, criar, certo? Então seria mais fácil, não é verdade? Vem aqui e já cria logo de cara aqui o cliente, manda lá as informações e tá tudo certo. Só que eu tenho que lhe ser muito honesto aqui ao lhe falar o seguinte: você vê que eu cliquei aqui para criar cliente lá no IPTV, só para você dar uma olhada. Momentos atrás nós tivemos uma falha no sistema, nós tivemos um bug no sistema. Quando o cliente criava quando o revendedor criava o cliente aqui, em vez de consumir apenas um crédito aqui do nosso painel, o painel ele estava consumindo dois créditos, certo, pessoal? Ele estava consumindo dois créditos. Então, para que você não venha passar por essa falha novamente, então é melhor que você faça da forma como eu vou lhe ensinar aqui. Quando nós voltamos lá em dashboard, você já deve ter reparado que nós temos esse botão aqui, ó, teste rápido. E ele ajuda muito. Quando eu clico em teste rápido, você pode criar um teste rápido de IPTV ou um teste rápido de P2P Binstream. Eu vou criar aqui um teste rápido de IPTV só para você ver. Registro criado com sucesso. E aqui nós temos as informações. Seu teste foi criado com sucesso, vencimento de 4 horas. E ele já vai nos falar aqui de 3 aplicativos, certo? O primeiro aplicativo é o XCIPTV, que em minha opinião é o melhor. IPTV Blink Player e o aplicativo próprio da Prime, que é esse aqui. Lembrando que o aplicativo próprio da Prime você não consegue baixar na Play Store, você precisa baixar o APK dele lá no navegador de internet, através desse link, certo? Já o IPTV Blink Play eu não gosto muito da forma como ele produz ali os conteúdos, eu gosto mais do XCPTV, acho ele mais fácil de manuseio, mas vai muito de gosto, beleza? Nós temos aqui também os dados de DNS, tanto para Smart STB quanto para Smart Up, para quem tem alguns modelos específicos de Smart TV. Nós temos aqui as informações, o HLS, né, principal, que é a URL principal para alguns aparelhos aí, Chromecast, Apple TV e tudo mais. Você vai utilizar esse DNS aqui, certo? Essa URL, na verdade. E o link padrão, que é o MPEG-TS, que também é uma URL. Você vê que ela é bem extensa, certo? Mas isso aí são para casos específicos, certo? E tem também a Web Player, que é lá para PC ou para notebook, que é esse aqui. O pessoal usa bastante e é um web player muito bom, certo? Então, nós já criamos aqui um teste de 4 horas para o nosso cliente. Eu vou fechar aqui, vou clicar aqui no xizinho, vou fechar. E vou lhe mostrar como é que faz para editar esse cliente, certo? Vamos colocar algumas características
específicas para esse cliente. Então vamos entrar aqui na parte de administração, nosso painel. Como nós criamos um cliente de IPTV, então nós vamos clicar aqui, ó, clientes. Vamos clicar aqui em clientes e vamos clicar aqui em gerenciar clientes. Depois eu vou explicar para você melhor o que é que significa migrar cliente, certo? Vamos aqui em gerenciar cliente. Vamos rolar aqui nossa tela. E aqui tem alguns testes que eu já fiz e tudo mais. Agora há pouco eu criei um outro teste também, mas o último que nós criamos foi esse aqui, ó. Esse foi o último, certo? O último que você criou sempre vai ficar no topo aí da lista. Então nós temos aqui o login dele, mas não mostra a senha. E temos algumas informações aqui. Esses aqui são os botões de comando aí do seu painel, certo? Você vai ter aqui um ID aqui no próprio painel, mas que não vai lhe servir de nada. O tipo de cliente que é IPTV, ele está ativo, o login dele. Aqui o próprio painel nos mostra que é um teste. Quando você renova esse cliente, ele vai sair esse nomezinho de teste. A expiração dele, né, que são 4 horas para que ele venha expirar. Nós estamos hoje no dia 31/5, então ele vai expirar no dia 1º/6, já que passamos ali da meia-noite. Aqui é o seu master, né, o seu e-mail, quantos créditos essa pessoa tem disponível, um crédito. Se essa pessoa conecta um aparelho, vai aparecer aqui 1/1. Se ela conecta em 2 aparelhos ao mesmo tempo, vai aparecer 2/1. Isso significa que a pessoa pagou uma desperta e está querendo conectar em 2 telas ao mesmo tempo. E aí eu vou lhe ensinar como é que faz para bloquear esse cliente, certo? E aqui nas notas é muito importante você analisar essa questão das notas e eu vou lhe explicar o que é que a gente vai fazer aí, certo? Então eu vou rolar aqui para o lado esquerdo. Esse aqui do topo é o cliente que a gente acabou de fazer o teste. E eu vou lhe explicar para que é que serve cada um desses botões aqui. Esse botão aqui é para você ver aquela informação logo quando você criou o teste lá do seu cliente. Eu vou clicar aqui nela e você vai ver as informações exatamente iguais às informações de quando a gente criou o teste, certo? Vou fechar aqui. Nós temos essa outra opção aqui, ó, que é para você renovar o seu cliente. No caso aqui ele ainda é um teste, então não seria renovar, seria colocar ele como mensalista, né? Vou clicar nele aqui, você vai ver que aqui o próprio painel já me pergunta quantos meses eu quero colocar para ele. Eu quero colocar 30 dias lá para o meu cliente, então vai consumir um crédito. Se eu quiser colocar 6 meses, então vai consumir 6 créditos. Depois que eu edito essa parte aqui, eu vou lá e clico em enviar, tá bom? Vamos aqui para um outro botão para você entender. Esse botão aqui, para que é que ele serve? Ele serve para você adicionar tela. E aqui é um cuidado que você tem que ter, porque se você adicionar telas, significa que seu cliente ele vai ter mais de uma tela simultânea e, consequentemente, também vai consumir mais crédito seu. Vamos lá, eu tenho um cliente com 2 telas, então eu tenho um cliente de 1 mês com 2 telas. Significa que esse cliente ele vai consumir 2 créditos, porque ele tem 2 telas. Eu não acho algo muito racional colocar 2 créditos para o mesmo cliente, 2 telas simultâneas. Eu prefiro criar 2 usuários ali distintos, até para fazer manutenção e tudo, e renovação, fica muito mais simples, certo? Eu não lhe aconselho a criar um cliente aí com 2 telas simultâneas. Vamos aqui agora a esse outro botão que é o botão de edição, né? Eu não vou clicar nele. Você tem esse outro botão aqui que é um cadeado, tá vendo ele? Quando você clica nele, o próprio painel já lhe pergunta se você deseja realmente continuar essa ação. Você vai bloquear seu cliente. É aquele cliente que está usando 2 telas, sendo que ele só contratou uma. Você vai lá e bloqueia ele, certo? Ou aquele cliente que lhe prometeu que ia pagar, você ali na amizade, confiou nele, ele não lhe pagou, vai lá e bloqueia ele. Mas eu vou clicar aqui em não. Mas eu posso ir lá e excluir direto ele. Mas quando você exclui, você perde de vez a lista. Eu acho mais interessante você bloquear ele, até porque tem como você reutilizar essa lista. Muda-se o usuário, muda-se a senha e pode até passar para um cliente ali para ele testar durante alguns dias. Você pode utilizar isso como uma forma de não perder
um crédito de uma vez, certo? Vou dar pausa aqui porque eu passei muito tempo com o meu painel aberto e ele acabou saindo. Mas eu já volto com o vídeo. Voltamos aqui com o vídeo, voltamos da tela onde havíamos parado. Eu não vou fazer recortes aqui no vídeo para tentar esconder de você algumas coisas que acontecem no painel. Quando você passa muito tempo no painel, utilizando ele sozinho ele pode fechar, certo? Isso é uma medida de segurança, ou pode ter até uma outra característica, mas eu não sei lhe responder, certo? Mas eu sei que quando nós passamos muito tempo nele, ele acaba fechando. Isso não faz parte do nosso servidor. Isso aqui é o painel de controle, é o painel, o nome do sistema que faz o controle aqui. Então, é algum bug que pode ser que futuramente eles resolvam, certo? Mas é muito simples, é só entrar lá novamente. Não tem muita dor de cabeça com isso, não. Tem essa outra opção aqui também, que é a opção de você resetar. Vamos supor que seu cliente está reclamando, minha lista está travando aqui no meu TV Box. Você pede ao cliente para reiniciar a máquina dele e ao mesmo tempo você dá um reset aqui, certo? E por fim, nós temos essa outra ferramenta que é para excluir seu cliente. Essa não é uma ferramenta muito inteligente quando você utiliza para clientes que estão inadimplentes ou clientes ali que podem realmente pagar novamente ou pegar aquele teste e fazer como se tornar um mensalista, certo? Eu prefiro sempre bloquear, a não ser que realmente eu veja que não vai ter utilidade nenhuma, eu vou lá e excluo do meu painel, certo? Mas vamos lá, o que é que eu quero fazer com esse cliente aqui? O que é que nós vamos fazer com ele? O primeiro passo é entrar aqui nesse lápis, certo? Para editar o cliente. Lembrando que eu vou voltar aqui mais uma vez para você entender como é que nós fomos para aí, para não dar um nó na sua mente. Nós vamos clicar aqui na área de administração do painel. Nós vamos clicar aqui em cliente. Nós vamos clicar em gerenciar cliente. E o cliente do topo é o último cliente que nós fizemos o teste, certo? Vamos lá, vamos editar esse cliente. Vamos editar ele, vamos clicar aqui no lápis. Pronto, aqui está o login dele, a senha dele, quantidade de conexões e a validade dele, que é de 4 horas, uma vez que ele é um teste de 4 horas. Aqui em pacotes, você pode determinar que tipo de pacote o seu cliente vai utilizar. Se seu cliente não quer canais eróticos, então você vai clicar em canais completo sem adultos. E você faz o quê? Clica nesse X e exclui os canais completos com adulto, certo? Você pode, quando fala completo, é porque já tem tudo isso aqui, galera. Ó, canais religiosos, variedades, chilenos, uruguai. Tem muita coisa aqui. Para falar a verdade, eu, com meu cliente final, eu só uso o quê? Esses dois. Ou é completo com adultos ou é completo sem adultos. Ponto. Eu basicamente uso isso aí. Mas você pode montar a grade de programação que você quiser aí para o seu cliente, certo? Você tem uma infinidade de opções. Vai muito a seu critério. Quando eu falei lá em notas, lembra que eu falei agora há pouco lá em notas, estava em branco lá em nosso painel? São essas observações aqui, ó. Notas. Vamos supor que esse cliente aqui se chama José. José, ele é de Alagoas, então é DDD 82 9. Vou botar aqui 9899 0002. Esse aqui é o número de telefone dele, certo? Nós vamos salvar aqui. Registro alterado com sucesso. E agora nós vamos fazer o quê? Vou clicar aqui na área de administração, gerenciar de novo. Você vai perceber que esse cliente já está com os dados alterados. Ó, ele continua sendo um teste, certo? Perceba que ele continua sendo um teste, continua ativo, porém, aqui em notas agora eu tenho os dados cadastrais dele, tem o nome e o número. Isso vai me ajudar no momento de fazer a cobrança a esse cliente, certo? E como é que eu vou fazer para registrar ele como mensalista? Lembra que nós falamos aqui desse botão? Vamos clicar nele e clicar em enviar. Pronto, ele já está com o mês liberado. Automaticamente, esse botão aqui, ó, esse informativo de teste, ele some. E aí vai ficar em branco essa página, essa partezinha aí, certo?
o vídeo já vai em quase 15 minutos. Eu vou falar com você a respeito do cliente P2P, uma vez que ele tem algumas mudanças no próximo vídeo, na aula 5, tá bom? Eu lhe aguardo lá.